Olá! Hoje eu vim falar de alta performance. Eu fiz algumas perguntas e falei que ia contar o quanto que a yoga me ensinou sobre alta performance. Pois é, vamos nós! Alta performance, ao contrário do que eu achava, não é perfeição. Eu já achei isso. Eu já achei que alta performance era dar o meu melhor todos os dias e ser o meu melhor hoje do que eu fui ontem. E aquilo começou a me estressar, começou a me cansar, porque a gente muda. Todo dia a gente é diferente. Então, na minha cabeça, aquilo começou a ficar muito pesado. Se eu faço o meu melhor hoje, faço com, assim, toda a energia que eu tiver. Amanhã eu já acordava falando, meu Deus, aumentou, subiu a meta. E agora então eu tenho que ser melhor. E no dia seguinte eu falava, melhor. Aquilo tava me esgotando, sabe? E foi com essa mentalidade que eu fui pra yoga. Eu comecei a fazer yoga querendo fazer todas as poses que eu nunca tinha feito. E aí o que aconteceu? Eu comecei indo muito bem. Eu fazia meu melhor a cada dia. Quando eu entrei que eu tava sedentária, o meu melhor no dia seguinte era uau, muito melhor. À medida que eu fui me aprimorando, voltando, sabe, colocando o meu corpo no exercício, em forma, o meu melhor no dia seguinte não necessariamente era esse pulo gigante. Porque eu tenho uma história de ter feito abertura, de ter músculos, né, das épocas que eu fazia dança, etc. Então, a minha memória muscular me levou a ter saltos muito rápido no começo. Mas depois eu tava indo para um lugar que eu nunca tinha pisado antes com o meu corpo. E essa diminuição do grau de melhora foi a minha primeira frustração, sabe? Eu tava com pressa, eu queria fazer as poses rápido. E às vezes é isso que a gente vive no trabalho, que é isso que a gente vive querendo que o corpo emagreça ou que um relacionamento conjugal melhore, etc. A pressa, a vontade de realizar. Eu aprendi a ter paciência. A minha frustração foi que eu tava exigindo um grau que eu perdia, eu parava de perceber os ganhos, eu parava de perceber a melhora. Eu ficava olhando para o tanto que faltava para eu alcançar. Então eu olhava para os defeitos, para o que eu tinha que melhorar. Era cansativo, sabe? Isso foi me deixando sem vontade de praticar aquela pose. Eu fui ficando decepcionada, aquilo não tinha mais tanto prazer, era só cobrança, exigência, peso. Esse desânimo, esse abalo emocional já muda a nossa alta performance. Já muda a nossa vontade de chegar e dar o nosso melhor. Então foi a primeira frustração que eu tive. E o primeiro impacto. Uau, eu tenho que achar a motivação de novo. Eu tenho que olhar para mim com carinho. Para ter vontade de ir lá e desempenhar o trabalho que eu quero desempenhar. E aí a segunda percepção foi com relação ao corpo físico. O corpo muda todo dia. Então tinha dia que eu acordava muito cansada, acordava de não ter dormido bem. E eu falava, beleza, hoje eu vou fazer meu melhor. Mas o meu melhor às vezes não é ultrapassar a marca do que eu tinha feito. O meu melhor às vezes é justamente ir até onde o limite do meu corpo está dizendo. E eu tive que me conectar muito com o meu corpo para saber qual era esse limite. Porque todo dia era um limite diferente. Então, com relação ao meu corpo físico, eu percebi que tinham vários graus de desempenho, de resultado, mas que todos eles podiam ser a minha alta performance. Num dia que eu estivesse muito bem, o resultado ia ser ultrapassar os limites que eu já tinha atingido. No dia que eu estava mais ou menos, o resultado às vezes não era nem chegar perto da marca, ou então chegar na marca, aquele limite anterior, não ultrapassar o limite. E o dia que meu corpo estava cansado, debilitado, não tinha dormido bem, às vezes a minha alta performance era apenas ir para a aula, estar presente, fazer os exercícios. Eu estava longe da meta, eu estava longe da marca, mas quando eu usava isso, esse pensamento da alta performance para fazer o meu melhor que o dia pedia, o dia que eu tinha a condição favorável do corpo, emoção, etc., eu passava em muito dos resultados e do limite que eu já tinha alcançado. Isso porque eu fiz o meu melhor no dia que estava mal.
Então, mesmo que na minha cabeça eu estivesse retroagindo de acordo com o resultado, eu estava sempre avançando. Porque o meu melhor era comparecer. Se eu me permitisse me sabotar, não, hoje eu posso faltar yoga, tô cansada, não quero gastar o meu corpo. No dia que eu tivesse tudo em sintonia para eu ir lá fazer a yoga, eu não teria avançado quanto eu avancei se eu tivesse feito meu melhor todo dia, entende? E eu demorei para entender isso. Eu era muito crítica com o meu dia a dia. Eu queria ver o resultado ali, no agora. E aquela pose de yoga tem tudo a ver com isso. Porque eu percebi, depois de ver as fotos, que eu tinha avançado e muito naquela técnica. Só que eu estava apegada ainda a olhar os detalhes. A olhar, hoje eu fui melhor, ontem eu fui pior. Isso criou uma ilusão em mim e me fez perder de vista o que eu era antes de atingir aquela pose. Ou de começar a treinar aquela pose. E eu comecei a comparar foto de períodos. E aí, quando eu fui parar para perceber, se eu olhasse para o dia, hoje, ontem, pequenos detalhes, eu não tinha a menor noção se eu estava avançando ou retrocedendo. Era tudo baseado no último dado que eu colhi, sabe assim? Mas quando eu olhava para hoje, semana passada, mês passado, 3 meses atrás, eu percebia que eu sempre continuei avançando. Talvez não na velocidade que eu estava exigindo de mim, entende? Então eu percebi que a alta performance é você fazer o seu melhor todos os dias nas condições que você tem. Só que a exigência da mente, o que a gente cria esperando que a gente seja um robô, que a gente tenha um avanço, todo dia a gente vai avançar 1% a mais do que a gente foi ontem. Eu vou ser minha melhor versão todos os dias. Eu vou ser melhor que eu fui ontem. Gente, o seu melhor às vezes é comparecer, entendeu? Por isso eu vim aqui falar sobre alta performance. Você já pode estar na sua alta performance ou muito perto disso, se você não exigir que você seja um robô. Foi isso que eu percebi. Quando eu vi aquela pose que eu postei aqui e eu vou postar nos stories o repost da foto, leia o texto. Eu falei do nível de crítica, eu falei que eu não percebia que eu estava tão avançada quanto quando eu vi na foto. Principalmente quando eu comecei a comparar com outras fotos. Então não perca de vista como que você foi quando você estava começando para quando você está agora. Não deixe os pequenos abalos do dia a dia deixar você frustrado, achando que você é incapaz e se criticando. Isso é cruel. A gente não é um robô. Todo dia a gente é diferente. Todo dia o nosso corpo está diferente. Se a gente ficar preso a esses detalhes, a gente perde a noção do todo. Então a reflexão que eu tenho agora é: como está você agora na quarentena? Você está se exigindo fazer coisas que você já estava acostumado a fazer no nível que você estava acostumado a fazer? Como seria você descobrir qual é o nível de qualidade de alta performance a cada dia? Hoje, às vezes você está numa situação que você está com filhos em casa, a família toda reunida, sem espaço, sem privacidade, sem hora, misturando profissional com pessoal. Qual é o seu nível de alta performance hoje? Esquece aquela meta que você tinha que bater. Faz uma meta hoje. Que nem eu falei. O dia que meu corpo queria me sabotar e falar, não, fica na cama, dorme mais um pouquinho, falta yoga, eu falava, a minha meta é ir. A minha meta é chegar na hora. A minha meta é fazer a aula até o fim. Porque eu aprendi que quando a gente olha muito pro detalhe do dia a dia, a gente esquece de ver o macro. Veja o quanto você avançou. Comemore por isso. Seja leve com você. Até porque ficar ansioso e estressado atrapalha a sua alta performance. Então, quanto você mesmo está sabotando a sua alta performance de dentro para fora da sua mente, quando você já exige que você seja um robô. Aproveita e celebra todos os seus ganhos. A vida merece ser vivida com qualidade. É isso. Comente, compartilhe e me diga aí o que foi que caiu de ficha que foi mais importante para você hoje, nesse vídeo. Até mais.